Olá pessoal! Desde quando eu postei no Instagram sobre como é que eu utilizo o Trello para melhorar a minha produtividade, para organizar os meus projetos, várias pessoas têm me perguntado sobre como utilizar, como é que eu utilizo, como é que eu faço. Então eu decidi fazer esse vídeo para poder ajudar você a como utilizar essa ferramenta. Antes disso, eu esclareço que existem inúmeras ferramentas de organização pessoal, de produtividade. Pode ser que o Trello não seja mais adequada para você, né? E pode ser que você precise de algumas ferramentas que sejam mais simples, né? Apesar disso, o Trello para mim é excelente para projetos, excelente para algumas partes de organização pessoal e eu vou mostrar isso para vocês. Bom, para quem não conhece, o Trello, ele é essa ferramenta aqui, essa é a interface dele. O que acontece? Aqui nós temos vários quadros. O Trello ele é muito pensado sobre a lógica de projeto. Então aqui eu tenho vários quadros que eu posso ir criando. O Trello funciona dessa forma. Cada projeto que você faz, né, é assim que eu utilizo ele, você pode criar sob a forma de um quadro, tá? Então o que acontece? Normalmente, como é que eu utilizo o Trello? Eu utilizo o Trello de duas formas. Eu utilizo ele tanto para organização pessoal, então eu coloco nele algumas coisas sobre rotina e ele permite que eu seja notificado todos os dias para algumas tarefas, algumas atividades, então eu utilizo como organização pessoal. Eu também utilizo ele para viagens, né? Ou para projetos. Então normalmente eu crio um quadro para cada projeto que eu executo. E eu também utilizo ele para projetos para trabalhar junto com outras pessoas. Então eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho no Trello. Ele é do aplicativo, você pode utilizar ele no aplicativo, no desktop, né, sem ter que baixar o aplicativo no seu computador ou no próprio celular. Claro que eu prefiro utilizar ele no meu computador para quando eu vou criando as coisas. E no celular eu utilizo ele no dia a dia, na minha rotina, para checando algumas coisas. Vamos ver que ele permite que você crie vários checklists dentro da ferramenta. Vamos dar uma olhada aqui então. Esses daqui são os meus quadros. Ele aparece com essa interface quadros com estrelas, né, que eu marco como que seriam principais ou destaques, né? Você vê aqui que tem quadro de gastos, estudos musicais, planejamento de vida, enfim. Né? Então, como é que eu utilizo ele, tá? Eu costumo utilizar ele dentro da rotina. Eu peguei e criei aqui um modelo que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Dentro desse modelo aqui, ó, tem um planejamento semanal e aí eu tenho, como é que o Trello funciona? Ele é um quadro, isso tudo que vocês estão vendo aqui é um quadro, tá? Cada quadro você tem listas, tá vendo essa estrutura maior aqui? Quadro de metas, esse é uma lista, projetos é outra lista. Eu posso criar listas conforme eu queira. Vamos imaginar que eu quero um projeto, por exemplo, emagrecimento. Em vez de criar um novo quadro, eu posso criar uma lista para isso. E aí vai ficar tudo aqui. O Trello, além de ser muito legal, assim, eu gosto muito dele, ele tem uma interface muito bacana. Você pode criar quantas listas você quiser e ele é gratuito, tá? O que acontece? Dentro de uma lista, você pode colocar, ele chama de cartões. Então, por exemplo, aqui na lista quadro de metas Benefran, né? Que aí eu coloco, para cada dia da semana, na verdade, eu crio um cartão, né? Aqui eu tenho, por exemplo, planejamento semanal. Dentro de planejamento semanal, eu tenho aqui uma planilha, né? Eu posso anexar ela em Excel e aqui eu tenho ela em imagem, tá vendo? Então eu consigo ver aqui, por exemplo, mais ou menos o que eu estruturei em termos de rotina, né? Isso daqui é uma imagem, né, em JPEG, em PNG na verdade, e ela está anexada aqui. Bom, então o que acontece? Como é que eu utilizo ele na minha rotina diária? Você pode utilizar ele, por exemplo, estabelecendo metas para cada dia da semana. Então aqui, ó, você tem a meta diária na segunda-feira, tá vendo? Isso daqui é um modelo que eu utilizo do Temel, né, de produtividade diária, onde para cada dia você define um foco, 5 prioridades, né, 3 coisas para você evitar e no final do dia você avalia. Aqui você consegue, por exemplo, criar vários checklists. Dentro de um cartão desse, você consegue criar vários checklists. Você consegue colocar aqui outras pessoas e você consegue inclusive, né, seguir o cartão, se for o caso, né, e permitir que ele te notifique. Tá.
como é que eu faço para criar um quadro do zero, tá? Essa é uma pergunta muito comum. Bom, eu venho sempre aqui, ó. Cadê? Criar quadro, tá vendo? Você cria um quadro ou você pode começar com um template. Tem templates, né? São modelos que existem que você pode pegar um e partir de si. Mas eu gosto de criar os quadros do zero porque é um bom exercício, mas eu vou passar inclusive alguns modelos para vocês. Então aqui, ó, eu tenho um quadro. Vamos imaginar que eu quero fazer o meu quadro de organização no meu trabalho, certo? Então eu crio um quadro aqui e aqui, ó, eu já posso definir qual que é o fundo que eu quero, qual que é a foto que eu quero. Se eu quero uma cor sólida, né, eu posso colocar aqui uma foto. Eu gosto muito do mar, né? Então eu posso colocar aqui mar, por exemplo, e posso escolher uma foto que eu acho que seria legal para ficar como imagem, né? Criei o quadro. Então, a partir desse momento eu crio um quadro. Eu posso usar o Trello para trabalhar com outras pessoas, né? Então eu posso, por exemplo, convidar uma outra pessoa. Eu posso colocar aqui o e-mail, né, de uma outra pessoa que está trabalhando comigo naquele projeto. Ou eu posso, se a pessoa já tiver o login no Trello, eu posso colocar o login dela aqui, né? Então aqui, se eu quiser, eu posso mudar a tela de fundo aqui no direito, né? E por aí vai. Bom, o que acontece? Aí eu vou criar uma lista aqui. Vamos criar uma lista, por exemplo, de planejamento semanal. Tá. Dentro dessa minha lista de planejamento semanal, eu preciso criar cartões. Então, por exemplo, eu escolhi, no quadro que eu mostrei antes para vocês, eu escolhi colocar cada dia da semana. Mas vamos imaginar que você queira, em vez de fazer, por exemplo, organização do trabalho, que você queira fazer um projeto. Então, vamos definir um projeto aqui. Projeto para estudar música, por exemplo. Então, aqui dentro você pode criar uma lista, por exemplo, como é que vai ser o seu planejamento. O seu planejamento semanal para você fazer um estudo de música. Por exemplo, aqui você vai precisar colocar quais são os materiais, ou links, ou vídeos importantes. Tudo bem. Aqui dentro, pronto, eu já criei aqui, eu criei um cartão. Dentro desse cartão, eu posso colocar na descrição, por exemplo, ver vídeos, por exemplo, de violão do João Alexandre. Eu posso pegar, por exemplo, e definir alguns checklists aqui. Então, vamos imaginar coisas que eu tenho que comprar. Primeiro eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, por exemplo, um curso, um instrumento. Então aqui, ó, coisas para comprar. Comprar um violão. E aí eu vou definindo aqui, ó, isso que eu utilizei foi a ferramenta de checklist dentro desse cartão. Então, eu preciso comprar o violão, eu preciso comprar o curso, eu preciso ver vídeos na internet e por aí vai. Eu posso definir tarefas. Depois, lá no meu celular ou onde for, eu posso checar esses itens, tá vendo? Em algum momento, arquivar esse cartão. Eu posso definir, por exemplo, que para eu fechar tudo isso daqui, eu vou ter uma data de entrega que eu quero fazer isso já para a semana que vem. Né? Quando a gente pensa em planejamento, é importante definir algumas metas de curto, de longo prazo. Né? Então, vamos imaginar que eu quero começar isso e até semana que vem, até sexta-feira, né, eu quero definir isso. Então, na sexta-feira, quando for meio-dia, por exemplo, eu quero ser notificado. Né? E aqui já tem uma data de entrega para isso. Então, eu coloco aqui seguir, né? E por aí vai. Eu quero dar uma cara bonita para esse meu cartão aqui. Eu venho editar, tá vendo? Eu abro ele aqui, ó. Eu posso anexar uma imagem nele, tá? E aí transformar isso em capa, eu posso vir direto em capa aqui. Então, como eu quero estudar música, eu posso colocar, por exemplo, um violão. Eu acho interessante a gente pesquisar em inglês, ele aparece mais opções, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aí eu consigo definir o tipo de capa aqui,
e OK. Quando eu sair daqui, ele já vai ter uma capa, tá vendo? Materiais, links ou vídeos importantes. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu defino uma rotina. Então, por exemplo, eu vou estudar violão 2 vezes na semana. Então, eu vou colocar terça e quinta, por exemplo. Terça-feira, né? O que é que eu tenho que fazer na terça-feira? Né? Então, vamos imaginar que é na outra semana, já comprei o material. Eu vou colocar aqui para me notificar na terça-feira, tá vendo? Terça-feira, dia 6, por exemplo. Né? Vou colocar para me notificar aqui no dia 6. E aí eu defino quais são as atividades que eu vou fazer aqui, ó. Vamos definir aqui um horário. Vamos imaginar que eu decidi estudar violão de 8 às 9 da manhã. Então, 8 horas da manhã. Né? Coloco na hora de entrega. E aí, baixo o aplicativo do meu celular, ativa a notificação lá. E aí eu vou criando essas coisas. Né? Você vê que aqui ele já fica como uma atividade. Você pode definir aqui um checklist de coisas que você tem que fazer naquele dia. Né? Então, aulas e treino. Então aqui você vai definir pequenas metas, por exemplo. Você vai colocar aqui, assistir a aula número 1, na terça-feira, e aí em seguida praticar 30 minutos, por exemplo. Né? E aí você vai ser notificado quando chegar a hora aqui. Depois, quando chegar o dia, você vem e marca. Claro, se você quiser colocar a imagem aqui, você faz do mesmo jeito que você fez no outro. Né? Só para mostrar um exemplo para vocês, em relação a projetos, né, a forma como eu costumo utilizar, vou pegar aqui, por exemplo, o meu projeto, mestrado. Né? É uma forma interessante de organizar o Trello também, são assim, coisas que eu tenho que acompanhar, coisas que eu já fiz em andamento e eu vou fazer. O que acontece? Elaborar o capítulo 5, por exemplo. Eu pego aqui e falo, agora eu vou começar. Então ele está em andamento, eu posso arrastar esse cartão para cá. Depois que ele estiver concluído, eu posso ir para feito. Né? E aqui eu vou criando as listas conforme a necessidade. Eu gosto muito de trabalhar com planejamento de uma forma simples. Né? Então na hora de definir isso, eu costumo ter uma geral, né? E aí coloco coisas para fazer, coisas que estão sendo feitas e o que já foi finalizado. E aí eu consigo ver isso daqui para um projeto, para alguma coisa. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Trello, sobre como utilizar, né, pode colocar aqui nos comentários e eu vou responder na medida do possível. Beleza? Um abraço!